Olá, amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro, especialista em Direito e Processo Penal. Estou aqui hoje para bater mais um papo com vocês sobre um tema interessante envolvendo processo penal. Por esses dias nós tivemos aí nos noticiários, com destaque nos noticiários, o caso do jogador de futebol Luan, né, que foi agredido por um grupo de torcedores enquanto estava num momento de folga, né, num momento de lazer. E quando comentava a respeito do caso, o delegado que instaurou o inquérito fez referência que se tratava de um delito de ação pública incondicionada e que a vontade da vítima, no caso o jogador Luan, não teria mais nenhuma importância para a continuidade das investigações. Pois bem, então nós resolvemos aqui esclarecer para vocês qual é essa classificação da ação penal, né? No que importa a vontade da vítima em que essa ação continue ou que essa ação pare por aí e não lhe seja dada tanta publicidade. Pois bem, meus amigos, as ações penais, em geral, elas têm 3 classificações. Elas são classificadas em ação penal pública ou ação penal privada. A ação penal pública se divide basicamente em 2 tipos: ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. O que significa dizer que, na ação pública incondicionada, ela está incondicionada, ou seja, não há nenhuma condição para que ela prossiga. Na ação pública, o detentor do jus puniendi, digamos assim, quem tem a representatividade para tocar a ação é o Ministério Público. E quando ela é incondicionada à vontade da vítima, ela é incondicionada à representação ou à queixa. Ou seja, sempre que a autoridade, seja policial, seja o promotor de justiça, seja o juiz, tomar conhecimento da existência de um crime, ele adotará as providências para que seja instaurado o inquérito, que seja feita a investigação para possibilitar a proposição de uma ação penal no futuro. Ou seja, não basta, não é suficiente ou não se exige que a vítima dê queixa, que a vítima represente para que a ação aconteça, para que as investigações sigam. É o caso do jogador Luan, que ele foi vítima, digamos assim, de ameaça, lesão corporal, né? Entre outras coisas que serão apuradas aí durante o inquérito, que são delitos de ação pública incondicionada. Por isso, as investigações continuam e se o Ministério Público, que é o titular da ação, entender por bem, vai ser colocada a denúncia e o juiz aceitando, se instaura uma ação penal em face dos agressores aí do jogador. Já a ação pública condicionada também é uma ação em que o titular da ação é o Ministério Público, é ele quem vai conduzir a ação e vai formular a denúncia, mas isso está condicionado à representação da vítima. Não só a queixa, mas a representação. O que é isso? Num crime de ação pública condicionada, a vítima ela vai à delegacia, presta queixa. Não basta que o delegado ou a autoridade tenha conhecimento da ocorrência daquele delito. É necessário que a vítima vá à delegacia e registre a sua queixa. Ao registrar a queixa, ela vai ser orientada, se for um caso de crime que deixa vestígio, a fazer exame de corpo de delito, por exemplo. E vai ser orientada quanto ao prazo para a representação. Esse prazo é de 6 meses e é o prazo que a vítima tem para se manifestar na delegacia sobre sua vontade de continuar com aquele inquérito,
de representar contra o seu ofensor. Feita a representação, o inquérito segue, as investigações seguem, e aí será feita ou não a denúncia pelo Ministério Público, que por tratar-se de uma ação penal pública, ainda é o titular da ação, embora a ação esteja condicionada à representação da vítima. Se nesse prazo a vítima não representar, não manifestar a sua vontade de continuar com aquela ação, a prescrição acontece e aí a vítima não pode mais seguir com aquilo. A queixa, ela prescreve, a vítima não pode ficar com isso pendente ad eterno, ok? E por fim, nós temos a ação privada. A ação privada é aquela ação em que o titular da ação é a vítima ou o seu representante legal, no caso de menores e incapazes. No caso de menores e incapazes, haverá uma participação do Ministério Público em razão disso. Mas o Ministério Público não é o titular da ação. O titular da ação é a vítima, que ela deverá fazer a queixa e formalizar essa queixa junto ao Poder Judiciário, ok? Um exemplo de ação pública privada está previsto lá no Código Penal, no artigo 236, contrair casamento, induzindo em erro essencial o outro contraente, ou ocultando-lhe impedimento que não seja casamento anterior. Um impedimento qualquer, né, que é omitido do outro contraente, pode ser motivo aí para a prática desse delito, que está previsto no artigo 236 do Código Penal, e que é um crime de ação pública privada. Ou seja, vai lá na delegacia, faz o BO, busca o seu advogado para que ele faça uma petição e ingresse com a ação penal privada para ver esse crime apurado e ver aí o seu ofensor, digamos assim, devidamente punido. A detenção de 6 meses a 2 anos, ou seja, bater carteirinha, se não for suspenso o processo, ok? Meus amigos, era isso, 3 modalidades de ação penal: pública condicionada, pública incondicionada e privada. Há outras subdivisões, mas isso é assunto para um próximo vídeo que nós vamos ter o maior prazer em gravar para vocês. Ficou alguma dúvida? Alguma sugestão? Entre em contato com o nosso canal, nós vamos ter imenso prazer em esclarecer as dúvidas e continuar com o nosso bate-papo. Na próxima semana, mais um vídeo interessante sobre direito e processo penal. E não se esqueça, deixe seu like, deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal, chame os amigos para se inscrever, participe, porque assim vocês incentivam o nosso trabalho. Um forte abraço e até a semana que vem.